estou absolutamente convencido de que o futuro do clube ficará melhor salvaguardado com a eleição da lista A. No futebol sempre aprendi que a equipa que ganha não se mexe. Portanto, e o Paços tem uma equipa realmente que está a ganhar esta direção, porque tem feito um ótimo trabalho, quer no aspecto esportivo, quer no aspecto das instalações desportivas, que são hoje um orgulho para todos nós. Estão a meio caminho, é necessário, portanto, terminá-las, é necessário continuar, portanto, o nosso projeto desportivo, consolidando-nos cada vez mais na primeira divisão, e não vejo razão nenhuma para alterarmos agora as pessoas que estão a fazer um bom serviço, trocando-as por outras que poderão ser pacientes, naturalmente, como eu, mas que não me parece que na globalidade tenham a experiência, portanto, e o conhecimento do clube que esta direção, na totalidade, tem. Não vai estar em causa a transformação da SEDUC numa SAD e, portanto, não vai estar em causa a venda. Felizmente, que assim acontece. Vamos ver até quando, mas felizmente que assim acontece. Connosco, seguramente, isso não acontecerá. A transformação do clube numa sociedade anónima e a sua alienação, essa garantia já a demos na apresentação, no dia da apresentação da candidatura, e podemos reiterar. Transformar o clube numa SAD e alienar total ou parcialmente essa SAD corresponde a vender o clube. Ora, só se pode vender aquilo que tem preço. E para mim o Paços não tem preço. Não há ninguém no mundo inteiro que tenha dinheiro suficiente para pagar aquilo que o Paços tem. E, portanto, não podemos vender aquilo que não tem preço. Não há nenhum preço que seja justo. Uma equipa, fundamentalmente, com gente com competência técnica, com capacidade e com partilha de responsabilidades e de poder. Esta partilha de responsabilidades e de poder, a mim, como associado, deixa-me tranquilo. Porque implica que não há concentração de poderes na mão de uma só pessoa. Não há concentração de poderes na mão de uma pessoa única. Não há alguém que no clube possa fazer o que quer e que venha interno. E o Dr. Paulo Menezes terá arranjado, penso eu, se calhar é a imodéstia da minha parte, mas terá arranjado, provavelmente, o Presidente do Conselho Fiscal que mais problemas trará, no sentido que aquele que mais perguntas fará, aquele que menos se contentará com meias respostas, ou com respostas que não sejam claras, rigorosas, completas. Acontece, porém, que um Conselho Fiscal não se limita a acompanhar as contas do clube, na minha ótica, nem na ótica da lei, nem na ótica dos estatutos do clube. Um Conselho Fiscal acompanha toda a vida do clube e, portanto, tem a responsabilidade de acompanhar de perto a vida do clube e de solicitar, quando entender que pode estar em dúvida a persecução dos interesses do clube, quando vir que há decisões, que há medidas que são tomadas, cuja compatibilidade com os mais altos interesses do clube é duvidosa, deve pedir esses esclarecimentos. E, aliás, há uma norma nos estatutos do Futebol Clube Paços Ferreira, nos nossos estatutos, que é o número 2 do artigo 2º, que é uma norma que me é muito cara e que este Conselho Fiscal, se viermos a merecer a confiança dos sócios, dá muita atenção. Eu vou-lhes ler a norma, se me permitem, é rápido. Diz o seguinte: o Futebol Clube Paços Ferreira terá sempre presente em toda a sua atividade os mais elevados valores sociais e morais, consubstanciados na ética, na verdade e na sã convivência, sempre com o objetivo de engrandecer o clube, a cidade e o Conselho de Paços Ferreira. E o Conselho Fiscal será um grande vigilante, é promessa minha, se me viermos a merecer a confiança dos sócios, do cumprimento destes padrões, que são os padrões da atuação do clube. Mas a competência, não basta a competência. É necessário, igualmente, idoneidade, primeiro ponto, e é necessário que estejam reunidos requisitos de independência. E nós, desse ponto de vista, também fomos absolutamente criteriosos na escolha. Escolhemos pessoas idóneas e escolhemos pessoas absolutamente independentes. Eu não faço juízos de idoneidade sobre as pessoas da outra lista, não compete a mim fazê-lo, cada um, juízos de idoneidade, cada um faz os seus, não é isso que está aqui em causa. Requisitos de independência, o que eu vos posso assegurar é que nós, na constituição da nossa lista, fizemos questão de assegurar que estavam cumpridos todos os requisitos que permitiam este Conselho Fiscal ser Conselho Fiscal de qualquer sociedade, até de uma sociedade que estava em bolsa. Porque não há nenhuma incompatibilidade e não há nenhuma
falta em matéria de independência, que é um critério absolutamente essencial para se poder desempenhar as atividades de fiscalização. Num clube como o nosso, como dizia o Dr. Carlos Alves, um clube como o Passos, que não tem preço, não está à venda, é um clube nosso, é um clube dos sócios. Ser o representante máximo dos sócios é uma honra enorme para mim, porque são os sócios e serão os sócios que mandarão no clube. Enquanto nós cá estivermos, podem ter essa garantia. São os sócios que mandam no clube e nós faremos sempre jus àquilo que diz o artigo 22 da Assembleia Geral, que diz qualquer coisa assim: a Assembleia Geral é a reunião exclusiva dos sócios efetivos e constitui o poder supremo do clube. Portanto, no limite, obviamente com respeito pelas competências de cada órgão, são três órgãos sociais que constituem os órgãos sociais do clube, no respeito, obviamente, mútuo pelas competências dos três órgãos, é na Assembleia Geral que reside o poder supremo do clube e os sócios podem ter comigo a garantia de que isso acontecerá sempre. Porque esta lista personifica um projeto coletivo, um projeto de equipa, um projeto de nós. E o que nós vemos na lista opositora é um projeto muito centrado no eu. Nós somos um clube, somos um grupo, somos uma equipa, somos muitos, e este projeto coletivo também teve um peso muito importante na minha decisão de estar deste lado, de estar com a lista A, de estar com o Paulo Menezes. Se compararem os dois projetos, verão que o projeto da lista A é um projeto que tem respeito pelo Passos e tem respeito pela sua história e pela memória coletiva do nosso clube. Não é um projeto, eu diria que eu vejo na lista opositora um projeto que parece que o Passos nasceu há 5 ou 6 anos. Não é verdade. O Passos nasceu há 67. Nasceu há 67 anos. Queria descansar-vos, até para não tornarmos demasiado pesado este nosso encontro, e queria colocar-me à vossa disposição, porque o nosso projeto é perfeitamente conhecido e, acima de tudo, os nossos rostos são perfeitamente conhecidos, porque a nossa preocupação, ainda no sábado que lá tivemos a nossa ação de campanha, por assim dizer, antes do jogo em casa, nós apresentamos um projeto e apresentamos as pessoas para esse projeto. E é essa a garantia que nós podemos dar aos sócios. E eu quero-vos dizer uma coisa apenas e só. Podemos ter todas as iniciativas, todos os projetos, porque aquilo que eu posso e que eu devo fazer enquanto Presidente do órgão executivo será ter a honestidade, a seriedade de dizer às pessoas: eu apresento este projeto para 2 anos. E ter esta honestidade é não prometer e resistir à tentação, porque assim começa o meu programa, o nosso programa desde a nossa candidatura, que começa dizendo: tentaremos resistir, e conseguimos resistir à tentação de prometer aquilo que nós não sabemos sequer que possamos poder cumprir. Então encontramos uma linha orientadora, e essa linha orientadora é sempre salvaguardar princípios de rigor, de transparência, de credibilidade, que é o melhor que nós poderemos fazer pela nossa instituição. Há uma preocupação que eu tive, garantidamente, enquanto candidato a Presidente da Direção. Eu não pedi a ninguém e não escolhi ninguém da minha confiança pessoal. Eu fiz escolhas, fiz convites de alguém que fosse da confiança do Passos de Ferreira. Essa é a minha, essa é a nossa, essa deve ser a vossa preocupação também. E essa garantia eu posso dar-la. As pessoas que aqui estão são para garantir ao Futebol Clube Passos de Ferreira a sua identidade. A identidade enquanto clube, a identidade enquanto sócio único de uma sociedade desportiva. Eu teria tido todo o gosto em poder discutir com elevação, com honestidade, com frontalidade, com transparência, as ideias da nossa candidatura com as ideias da candidatura da lista B. Não obstante os vários órgãos de comunicação social que me propuseram esse mesmo debate, porque é assim é disso que estamos a falar, a todos eles foi demonstrada a minha total e absoluta disponibilidade. O último deles que se terá agorado foi no dia de ontem, foi quando a Rádio Passos Ferreira
a Rádio Clube Passos Ferreira me ligou dizendo que, apesar de todas as tentativas, o debate não ocorreria por indisponibilidade do candidato da lista B. E indisponibilidade para discutir comigo. É evidente que tudo o resto são VDPRs, todos nós conhecemos e todos nós percebemos que tudo o resto não passam de argumentos que terão a validade que terão, mas que com certeza merecerão da vossa parte a avaliação no dia 11. Mas de facto saio com essa frustração porque acho, e perdoem-me se eu estiver a ser ofensivo, acho que é uma falta de respeito para com os sócios e para com o Passos. Não aceitar debater ideias, não aceitar esclarecer os sócios, não aceitar dizer às pessoas aquilo que podem esperar de nós. O Passos Ferreira tem que ter memória e tem que perceber que deve ter para com os empresários deste Conselho uma enorme gratidão. Porquê? Porque se nós devemos a muita gente que passou pelas direções muito para que o clube cá esteja, também devemos ao tecido empresarial de Passos Ferreira que sustentou este clube em anos dificílimos em que era necessário pedir-lhes várias vezes ao ano e nós não podemos ter memória curta. E temos também aquilo que é um bem mais precioso, que é a nossa tradição. O nosso nome, um bem imaterial, que é a Mata Real. Ora bem, eu entendo que poderá ser possível casar os dois. E quero dizer-vos o seguinte, a decisão, como se devem estar recordados, de transformar o Estádio Mata Real em Estádio Capital de Móvel, foi da Assembleia Geral. Recordam-se isso? A decisão de voltar eventualmente a transformar o Estádio da Mata Real, o Estádio da Capital de Móvel, em Mata Real, terá que ser também de sócios. Isto é uma regra fundamental, isto para quem conhecer os estatutos, ou para quem conhecer as regras de jogo, se quiser. O que é que eu acho que poderá ser possível? Imagine este cenário. Alguém que propõe numa direção, eu se calhar apadrinhava e que dissesse: e porquê é que nós, que temos umas instalações que nos orgulham tanto, porquê é que nós não devemos chamar a essas instalações, a esse complexo desportivo, por exemplo, o complexo desportivo Capital do Móvel, ao estádio, o Estádio Mata Real? Não casaríamos? Eu não estou a assumir compromisso, porque esse compromisso, eu tenho que assumir compromisso e assumo que essa será uma das primeiras medidas da direção a que eu presidirei, se for eleito, requerendo ao Sr. Presidente da Assembleia Geral, porque já falamos sobre isso, que esta matéria seja lá discutida. Se houver um sócio que proponha, não, mas eu acho que faz mais sentido que seja Complexo Mata Real e Estádio Capital de Móvel. Eu sempre soube aceitar as decisões das Assembleias Gerais. E muitos dos que aqui estão sabem que aceitei pacificamente, sem fazer guerras pessoais, de situações em que eu, como Presidente da Direção, apresentei propostas aos sócios e essas propostas foram recusadas. Estou-me a lembrar do símbolo, estou-me a lembrar de meio ano para poder votar, onde não foi aprovado o símbolo, onde foram exigidos 2 anos para poder votar, e eu sempre aceitei pacificamente porque há regras. O ato eleitoral é da competência da Assembleia Geral. E essa é uma pergunta que não é que o Paulo podemos dar alguma ideia do que é que aconteceu com a lista B, com a apresentação fora de prazo ou eventualmente com algumas irregularidades. Mas é o Presidente da Assembleia Geral em exercício, que não está aqui, que eventualmente pode responder a essa questão. Mas só acrescentar em relação a isso, é evidente que eu sei que foi feita uma ata. E essa ata está à disposição e tem que estar forçosamente à disposição de todos os sócios. Portanto, acho que os sócios têm o direito de solicitar essa ata ao Sr. Presidente da Assembleia Geral, que entregará, e as impugnações que possam existir ou não, ou a possibilidade de impugnar, depende, não é de uma lista, depende do sócio, qualquer um o pode fazer. E não me vai-me perdoar a Sandra, que eu lhe diga que me está a dever qualquer coisa como 299.400 euros. Correto? 299.400 euros. Porquê? Porque o Paulo Menezes, atenção, enquanto advogado do Paulo Fonseca, penso que não estou proibido de o fazer, cobrou 600 euros ao Paulo Fonseca por fazer o contrato, não foi, Sandra? Foi isso.
magoa-me, acreditem que magoa. Porque é de má fé que se trata. É de má fé que se trata. Mas o Paulo Fonseca também pode responder isso. A não ser que depois alterem a fala dele, que desvirtuem a fala dele. Portanto, eu acho que relativamente a isso estou perfeitamente. Mas quero dizer-vos que já quando assim aconteceu, quando o Paulo Fonseca não estava no Paços Ferreira. Porque o Paulo Fonseca, quando foi para o Porto, o Palmeirense também ajudou naquilo que ele era necessário para ver os contratos e que fizeram. Nunca fui, não sou, nunca fui, e no dia em que no Paços de Ferreira houver alguém que diga o contrário, há duas coisas que eu vejo. Há dois edifícios emblemáticos aqui, haverá mais com certeza, mas enfim, há este e há um ali abaixo na direção deste que chama Tribunal. E se alguém afirmar o contrário, vai lá responder. Não tenho dúvidas. Porque há uma coisa que não se vende, dignidade. Quando nós fazemos afirmações desse género, que deixamos 2 milhões de euros, eu vou-lhe dizer, e vou fazer uma promessa a mim próprio, vou tentar evitar de ir aqui aos papéis, mas aqui um bocadinho estou convencido que vou ter que lá ir. E dizer assim, da receita, a receita da Champions é um espetáculo. Ainda hoje dura. Ainda hoje dura. Dá para fazer tudo e mais alguma coisa. Porventura, dá até para evitar que se paguem, por exemplo, 850 mil euros de impostos resultantes da Champions. Certo, Teófilo? Dá para evitar que se paguem 750 mil euros de prémios aos jogadores, atletas e funcionários. Está correto, Teófilo? Dá para evitar que se paguem 600 mil euros, não chegou a tanto, em viagens. Está correto, Teófilo? E depois, ainda se fez a bancada e o Paços Ferreira ficou com quantos milhões? 2. Vamos ser sérios. Está bem? O clube a crescer, sem dúvida nenhuma. Sabem que eu acho que, e repare, eu acho que o Paços de Ferreira, do qual eu fazia parte, portanto, do qual eu fazia parte e assumo as minhas responsabilidades, perdeu a melhor oportunidade para crescer. Na altura em que, de facto, tivemos aquele feito histórico. Mas parece que esse feito histórico não é mérito meu. E eu, não é, pelo menos um bocadinho, nosso, aqueles que aqui estamos. Mas, de facto, nós perdemos essa grande oportunidade. Mas acho que a recuperamos, porque num ato de magia, quase diria eu, o Paços Ferreira, no ano seguinte, à última final que disputamos, que foi com o Desportivo das Aves, conseguimos duplicar o número de sócios. Está certo, Rui? Duplicar aproximadamente o número de sócios. Isto é crescer. E fizemos-lo muito por mérito de decisões da direção, e na altura penso que até foi o Rui, foi pena não ser ideia minha, mas acho que até foi o Rui, que disse, vamos criar o PEC Família. Hoje, nós temos no estádio quantas pessoas no jogo, por exemplo, com o Setúbal? 4 mil. Hoje temos um estádio no jogo com o Braga. Quantas pessoas? 5 mil. Hoje temos uma assistência média no Paços de quantas pessoas? 3 mil, 3.500, com facilidade. Isto, quem tiver memória, recorda-se que há 10 anos atrás nós tínhamos mil e poucas pessoas no estádio. Eu sei que hoje temos as condições que não tínhamos na altura, mas também é muito mais difícil encher um estádio com 9 mil lugares. E, portanto, o Paços Ferreira terá sempre circunscrito a isto. Acho que o Paços Ferreira tem que crescer para além daquilo que é a cidade, já o fez. Tem que crescer até aos limites dos concelhos, está a fazê-lo. Tem que crescer, provavelmente, para a região, há de fazê-lo. Para concluir, interesses pessoais, não faço isto de valor. Não acho que seja, não quero acreditar, porque se eu acreditasse nisso, provavelmente ficaria desiludido em demasia. Não quero acreditar que o haja. Poderá haver uma coisa diferente, sabe o que é? É conflito de interesses. E quando nós fazemos referência a que possa existir um conflito de interesses, pelos vistos, isto significa difamação, injúria, ofensa, qualquer coisa. Se não houver, eu não quero crer, até porque, repare, como diz o Dr. Carlos Alves agora há pouco, e é verdade, a direção apresenta as contas, elabora as contas, não sei se é esta a tecnologia, mas depois o Conselho Fiscal tem que emitir um parecer. E eu não quero acreditar numa ignorância tal
que permitisse a alguém emitir um parecer sem ver contas. Isto seria tão grave, tão grave, tão grave, que alguém pudesse emitir um parecer sem ter visto contas. Nós, vocês, teríamos direito de lhe exigir responsabilidade. Ponto. O que eu lhe posso dizer é que é verdade que se discutisse, e eu não estou aqui a falar com o Presidente da Direção, mas recai sobre mim esta suspeita. Não é? Recai sobre mim esta suspeita. A qualquer sócio, não vou fazer aqui a entrega, mas a qualquer sócio, a não ser que eu direi que a não ser que se trate de uma falsificação, o parecer está assinado pela pessoa em causa. Portanto, estamos perfeitamente conversados. Estou um bocado perplexo com aquilo que acabo de ouvir. Nem tenho a certeza de ter entendido bem o que é que está aí em causa. Porque, de facto, há aqui um relatório e parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal de Futebol Clube Passos Ferreira, relatório e parecer do Conselho Fiscal. Como há relativamente à SEDUC, a certificação legal de contas emitida pelo respectivo revisor oficial de contas, o Sr. José Sá Reis, que é o fiscal único da SEDUC. Portanto, não sei o que é que falta. Se é preciso esclarecer primeiro, falta o quê? Alguém diz que devia ter feito uma coisa e que não fez. O que é essa coisa? Não preciso perceber isso em primeiro lugar. Mas a fonte principal de perplexidade não é essa. É que alguém que tenha responsabilidade de exercer atos de fiscalização vem dizer ao fim de 2 anos, eu não o fiz. É ao fim de 2 anos que o vem dizer. E ainda por cima vem dizer, eu não o fiz e assinou. Aí eu acho que a própria direção tem que agir. A própria direção terá que analisar esta situação e ver que medidas terá que tomar nessa matéria. Porque vem alguém que é presidente. Então, os senhores aprovaram contas em Assembleia Geral. Eu, por acaso, não pude ir a essa Assembleia Geral, senão também lá teria estado e também teria aprovado. Contas com base no relatório e parecer de um Conselho Fiscal, onde se diz, além de outras coisas, que somos de parecer que seja aprovado o relatório de gestão, sejam aprovadas as demonstrações financeiras, seja aprovada a aplicação de resultados que será transferida para a conta de resultados transitados do clube. Então o senhor propõe-nos isto e não fez o quê? Eu acho que essa matéria tem que ser devidamente analisada e devidamente aprofundada pela direção do clube, de modo a tomar as decisões necessárias. Então o senhor mentiu à Assembleia Geral, foi isso? Eu acho que essa questão tem que ser clarificada. Deve ser clarificada, com certeza. Compete-nos a nós, compete-nos a nós todos, sócios. Quem aprova as contas não é a direção. Quem aprova as contas é a Assembleia Geral. E a Assembleia Geral aprova o quê? Aprova as contas que são feitas pela direção, que são objeto de certificação legal de contas por um revisor oficial e que são objeto de parecer do Conselho Fiscal. E é este parecer que é apresentado na Assembleia Geral, que foi apresentado na Assembleia Geral e que mereceu dos sócios a aprovação. Os sócios aprovaram com base num parecer do seu Conselho Fiscal em quem acreditavam para aprovarem as contas da sociedade desportiva, do clube, e também as contas da SEDUC, como diz o Dr. Carlos Alves, foram aprovadas pelo fiscal único, revisor oficial de contas da SEDUC. E, portanto, quer dizer, quando agora alguém vem dizer que não vê contas há 2 anos, quer dizer, isto é muito grave mesmo, não sei se a Assembleia Geral não tem mesmo que tomar alguma medida. Mas outra coisa que também convém ficar aqui claro, é que essa pessoa que lhe disse isso, que é o atual Presidente do Conselho Fiscal, é candidato da lista B, na área financeira. E isso a mim preocupa-me, não sei se os preocupa a vocês, pronto, depois disto tudo, a mim preocupa muito. Porque eu fui acusado, hoje, nas redes sociais, numa carta aberta, pelo filho do candidato da lista B, insinuando de uma forma grave, e que, pelos vistos, percebo o porquê da ausência desta sala, mas fiquem atentos que vocês amanhã vão ter uma resposta nas redes sociais novamente, de que se ausentou por um motivo ou outro motivo qualquer. E eu quero vos dizer a vocês que a minha preocupação não é que o Sr. Carlos Barbosa tenha um filho empresário de futebol. Era essa a minha preocupação.
A minha preocupação é que o Sr. Carlos Barbosa tenha uma empresa de gestão de carreiras desportivas da qual ele próprio, em nome próprio, é sócio. E essa empresa chama-se Golden Foot. Tem sede no armazém algures em Tui, Pontevedra, em diferente, em Espanha. E portanto, se nós estávamos até agora a falar do risco, do perigo, que é ter alguém numa direção com relações com uma pessoa que por si só representa uma sociedade unipessoal com um único sócio, eu posso vos garantir, porque está aqui certificado, que o Sr. Carlos Barbosa é sócio, não é gerente, mas é sócio de uma empresa de gestão de carreiras desportivas. Isto deixa-vos descansados? Não. É que a mim também não. E isto não são insinuações. Porque aquilo que eu hoje li foi de que a insinuação de que eu quis ter a ligação a uma empresa. E alguém dizia, lembras-te um dia queres ter ligação à Golden Soccer? Eu confesso-vos, eu fui para a internet procurar Golden Soccer, aparece algures no Mónaco, qualquer coisa do género. Eu julgo que nem sequer há rigor nesta referência. Não houve rigor nesta referência, meus amigos. Porque ele quereria ter dito outra coisa qualquer, mas seria igualmente falso. E, portanto, aquilo que me preocupa, meus amigos, é isto que eu aqui tenho. E agora, tendo eu a certeza daquilo que eu vos estou a dizer, já não tenho tanta certeza, porque não consegui obter em tempo útil nos arquivos em Espanha, não consegui obter em tempo útil, mas alguém me garantiu que esta mesma empresa tem no seu objeto social a exploração de postos de combustíveis. Boa noite e obrigado por vocês terem vindo.